E uma outra live, como eu estava dizendo, né? A gente tem, então, uma live que a gente tem a ideia de estar fazendo 2 lives por mês, sendo uma live de, de temas relacionados com relacionamento pais e filhos, né? E uma outra live que é relacionada com o tema mais gerais, com temas mais gerais, né, que possam estar relacionados com a questão da saúde. Bem-vinda, Verônica. Obrigada, Paulo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E então, estou só dando uma introdução aqui, para a gente poder ir entrando mais a fundo, né, na questão aí, né? E eu estou falando um pouquinho da estrutura, de como que a gente estrutura as nossas lives, né? E eu acho muito importante essas lives, e acho muito legal que elas sejam feitas no nível de bate-papo mesmo, né? Das pessoas se colocarem, todo mundo falar. Por isso que eu procurei essa ferramenta aí do Google, Google Meet, que permite que haja essa troca, né? As pessoas podem interromper, podem se colocar, né? E, em geral, eu faço uma pequena introdução, né? E abro para as pessoas se colocarem, né? E aí a gente vamos trabalhando isso, né? E eu queria registrar aqui a presença da doutora Verônica, que é advogada, né, trabalhista, e que eu a convidei para participar, né? Participar desse bate-papo aí com a gente, né? Uma pessoa que já conheço há muitos anos e sei que tem um trabalho muito, muito sério, muito importante. Então, a ideia é que o bate-papo vá, né, trazendo, as pessoas vão trazendo, cada um vai trazendo suas ideias e nós vamos conversando, né? E a gente pegou aqui uns dados do Ministério da Previdência Social, né, que a, a Vitória separou aqui para a gente, né? Vou apresentar aqui também a Vitória, e ela está aí trabalhando com a gente, ajudando a organizar, né, as apresentações, o Instagram, e é uma presença fundamental aqui para nós, para que isso aconteça, né? Né, Vitória, quer se apresentar um Quero. pouco? Obrigada, doutor, pela apresentação. Verônica, eu já abri aqui também. Eu deixei essa matéria, que é bem recente, de 2026, aberta, para a gente já ter esse início de conversa, mas que a gente pode estar desenvolvendo. Por isso, também eu vou deixar você à vontade para compartilhamento de tela, caso você queira também mostrar algum dado específico e tudo mais. Tentei pegar fontes mais confiáveis, tem também uma do governo, né, do site do governo, falando um pouquinho dos sintomas do burnout e em como isso tem sido muito frequente no Brasil esses últimos anos. Sim. E eu estava olhando aqui, né, então, os dados do Ministério da Previdência Ô, Paulo, Social. desculpa interromper, mas eu acho que seria bom que as pessoas deixassem os seus microfones fechados, porque está dando uma interferência. Acho que a Luciana está com dela agora sim. Obrigada. Legal. E eu gostaria também, se for possível, que as pessoas possam abrir, né, a tela para a gente ter uma interação. Acho que ajuda na nossa interação aqui, né? Poder aparecer, né? E ao invés de ficar só o íconezinho ali, né? Mas eu sei que tem pessoas que não podem, né? Não tem como fazer isso, porque tem as suas limitações,
Então, fiquem à vontade, mas se for possível, eu acho que é gostoso, fica melhor, né? A gente está fazendo assim, né? Então, Vitória, você quer ler para a gente aí esses dados aí do Ministério da Previdência? Esses Você dados aqui falam colocou? especificamente, mais, ó, vou até passar aqui para vocês, mais sobre ansiedade e depressão, que são os dois maiores diagnósticos relacionados à saúde mental que têm sido pedido afastamento. Foram mais de 546 mil afastamentos só em 2025. Então, é um número muito alto, um aumento de 15% em relação a 2024, né? E como a depressão e a ansiedade estão ligadas também ao burnout, né? Porque tudo começa da pressão, e de como tudo isso se desenvolve, às vezes muito do ambiente trabalhista, e a gente percebeu também esse aumento no pós-pandemia, onde o home office começou. Então, tem também essa ligação, de certa forma, de cada vez querer mostrar mais trabalho, mais serviço, a pressão, não ter mais a diferenciação do pessoal, do ambiente pessoal para o ambiente de trabalho. Estou falando isso como opinião, tá? Não sou profissional nem nada, vocês vão poder desenvolver melhor, mas eu achei interessantíssimo esses fatos, principalmente relacionado à ansiedade e depressão, em como isso pode desencadear o burnout. E nós estamos falando dessas questões, esperando a entrada de mais pessoas, né? Para a gente ir aprofundando mais. Gostaria de saber se tem alguém que gostaria de estar se colocando, falando alguma questão relacionada com alguma vivência de burnout, ou no caso, profissionais que tenham trabalhado com essa questão, né, no dia a dia, né? Eu vou dar um espaço aí para quem quiser se colocar, né, ficar à vontade. Bom, Gisela, eu vou falar um pouco. Eu acho que esse tema, ele é muito, né, tá bem presente na nossa vida, assim, ele traz muita atenção, né, muita atenção e muita tensão, né, porque você assumir que você chegou numa etapa, que você está esgotado, e para quem está no auge da acontecer é muito difícil. Né? Então, é muito difícil de definir, é muito difícil de assumir, né? E reconhecer todos os processos que envolvem, né? Primeiro que tudo é feito para colar um nome, né, de um problema que vai virar moda, né? Então, a hora que vira moda, ele começa a ser usado para todos os lados, aí começa a ser estigmatizado e também começa o preconceito, e daí começa a ser desmoralizado. Porque agora tudo é burnout, agora todo mundo tem. Né? Então começa também a cair em descrédito, né? E ainda mais usando os nomes estrangeiros, né? Porque no mundo empresário tudo é colocado um nome em inglês ou um nome para poder colar uma ideia, para poder colar uma etiqueta, né? E no fundo o processo de que fica, né, nas pessoas é esse cansaço, né? É uma coisa assim que
doei minha saúde, doei minha vida, doei minha... E agora, né? O que restou de mim? Um sentido de incompetência, um cansaço, não sou mais quem eu era, não consigo mais fazer as coisas que eu acreditava que eu podia fazer, né? Então, eu acho que passa por muitas coisas, e aí muitas pessoas têm interesse, assim, mas se colocar e falar é se expor, e aí é assumir também todo esse processo que tem, né, no mundo do trabalho. Então, acho que é muito difícil das pessoas, e até quem está mesmo num Oi? processo Não assim, ouvi. e até quem está mesmo num processo assim, chega uma hora que não tem mais vontade de nada, né? Enfim, muitas coisas envolvidas nesse processo. Não sei se eu ajudei ou só atrapalhei mais. Não, foi ótima a contribuição. Foi ótimo. Que isso. É. E eu acrescentaria que você citou uma coisa que é interessante, né? A coisa está sendo tão falado, né? E vem com o nome de burnout, mas muitas vezes, nesses casos todos de depressão que a Vitória citou, há muitos casos que vão com o diagnóstico de depressão e que, se você for ver, uma boa porcentagem deles é uma depressão causada pelo uma situação de assédio organizacional, de assédio moral, né? E que acaba não vindo à tona, e vem a depressão, o sintoma, o tratamento da pessoa, o afastamento, né? E são situações bastante complicadas, né? Eu atendo aqui na clínica, né, pacientes que chegam, né, numa situação assim de desespero, né? Às vezes o assédio moral da empresa é de tamanha magnitude que as pessoas começam a ter ideias suicidas, porque ela se envolve e é envolvida, né, pelo tipo de organização onde ela está trabalhando, né, pelo tipo de chefia, de comando, né, e que vai expondo a pessoa a uma situação, né, que ela começa a ter sentimentos de culpa, por exemplo, porque ela não cumpre a meta, né? E ele começa a se achar impotente, incapaz, porque não está cumprindo a meta, né? E grande parte das vezes essas pessoas não têm noção nem mesmo do direito que elas têm de, de se defenderem daquele esquema que está sendo montado para forçá-la a uma produção maior, apresentar resultados, né, que estão fora do alcance dela, né, e fora do alcance de qualquer pessoa que esteja ali, né? E às vezes a pessoa é submetida a humilhações em reuniões, por exemplo, né? A gente vê em situações de organizações tipo bancos, né? Por exemplo, né? Tem outras, né? Em que a gerência expõe a, a pessoa que está sob comando deles, expõe a pessoa numa reunião e cobra dele e compara ele com as suas metas com os outros, né?
e manipula essas questões de metas, e aí isso vai trazendo um sofrimento muito grande. Em situações em que a pessoa é levado a mentir para o cliente, a ter uma estratégia de como induzir o cliente a fazer uma compra de um determinado seguro, alguma coisa assim, né? Ou na telefonia, né? Que nas vendas, né? De planos, onde as pessoas são levadas algumas vezes a mentir, e isso gera, né, uma coisa que até tem uma estudiosa que trabalha bastante com isso, né, que é advogada, é médica também, mas ela atua na área jurídica, né, que é uma referência na área jurídica, né, a doutora Luciana Veloso Baruch, né, e ela levantou essa questão numa live que ela apresentou, né, enfatizando